Vamos ver mais nesta segunda-feira. E na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que casais com união estável têm os mesmos direitos sobre a herança que os unidos por casamento civil. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo a advogada Daniela Zavadski. Acertei o sobrenome Zavadski. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada pelo convite. Muito bem, como é que esse assunto repercutiu no meio jurídico? A gente já esperava esse posicionamento, né? Porque o Supremo já vinha demonstrando, até final, em dezembro, ele já tinha, dos 11 ministros, 7 já tinham votado favorável a essa posição, então praticamente estava pacificado. Mas 2 ministros entenderam que não seria possível, porém, como a maioria entendeu que a união estável deve equiparar-se ao casamento para fins de sucessão, então assim o fez e a partir de agora isso repercute nas decisões de juízes de primeiro grau também, as decisões monocráticas. Muda muita coisa essa decisão? Muda. Porém, tem uma situação que ainda não ficou muito clara, pelo menos é o que está se noticiando na mídia e os juristas estão falando sobre isso, que é que o STF igualou a união estável ao casamento para fins de direito das sucessões de herança, mas não disse se o companheiro ou companheira é herdeiro necessário ou não. Que isso o Código fez em 2002 com relação ao cônjuge, quer dizer, se eu me casar, eu sou herdeira necessária, eu sou aquela que fica juntamente com os descendentes e ascendentes com aqueles 50% que a lei reserva para os herdeiros necessários. Mas ele não disse se o companheiro ou companheiro também tem essa condição, como preceitua o artigo 1845 do Código Civil. Ele disse que o companheiro ou companheira tem direito à herança como o cônjuge, mas não disse se ele é herdeiro necessário. Então, tem uma situação aí que também não está muito clara e com certeza vai gerar muito pano para manga nas decisões, no momento da partilha de bens, né, no momento em que o autor da herança falece, deixando então para os seus herdeiros facultativos e necessários seu patrimônio, no sentido de discutir, será que o companheiro ou companheira também é herdeiro necessário ou não, ou apenas ele ingressa lá junto no 1829, concorrendo com descendente e ascendente no que diz respeito à herança, né? Tem uma coisa que eu percebi que a mídia acabou noticiando e que ela não esclarece, ela fala lá, o companheiro tem direito a 50%. Mas tem que entender que antes de se falar em herança, precisa se falar em meação. Meação é aquele patrimônio que tanto o cônjuge ou o companheiro tem direito adquirido durante o casamento, enquanto estavam vivos, que é, dependendo do regime de bens que você escolhe, se você tem direito ou não a parte do patrimônio, né? Então, antes de se falar em herança, primeiro tem que saber qual é o regime que foi adotado, tanto para a união estável quanto para casamento, para ver se você tem direito à meação. Você tendo direito à meação, a parte do autor da herança, aquele que falece, é que vai para a herança, vai para a sucessão, que aí será dividido agora na mesma forma que era com o cônjuge, entre descendente e ascendente, e recolher antes dos colaterais, que são os irmãos, tios, sobrinhos, enfim, primos, caso eles também estejam na ordem de vocação hereditária. Se eu quiser deixar prescrito no testamento, né, com essa divisão da minha herança, enfim, também, e que eu preciso obedecer essas normas, ou eu posso deixar, se eu quiser deixar só para os meus filhos? Veja só, Fernanda, a lei brasileira, ela diz o seguinte, que se você deixar patrimônio para os teus herdeiros e você tiver herdeiros necessários, essa é a grande dúvida, quem são os necessários hoje, como está previsto no Código? Descendente, os filhos, né, netos, bisnetos, enfim, os ascendentes, pais e avós, bisavós, e o cônjuge, mas não fala em companheiro ou companheira, fala no cônjuge. Então, entende-se que eu preciso me casar formalmente para ter essa condição. Então, se você tiver, enquanto viva, uma dessas figuras no seu âmbito familiar, você tem que reservar 50% do seu patrimônio. Nos demais 50%, você pode dispor em testamento da forma que você quiser. Né? E se você não tivesse, por exemplo, filhos, não fosse casado e não tivesse ascendente, você pode dispor de 100% do seu patrimônio em testamento.
Então, você tem que fazer a chamada reserva legal. Você tendo os descendentes, ascendentes ou cônjuge, você só pode dispor de 50%. Digamos assim, tu tem 100 mil, tu vai poder dispor de 50 mil. Os outros 50 mil, tu tem que preservar para os herdeiros necessários. Muito bem, olha só, a pergunta da telespectadora perguntando quantos anos de união estável para poder ter direito à herança. Não existe uma previsão legal de tempo, existe o ânimos de constituir família. Se comprovado esse ânimos de constituir família, a lei não estabelece, nem a jurisprudência, quanto tempo você tem que viver com o seu companheiro ou companheira para dizer que é uma união estável ou não. Isso vai depender do meio de prova. Por isso que sempre um casamento formal, ele dá uma garantia maior. Ele estabelece assim, uma condição de início e uma condição de fim daquela união, o que a união estável não faz, porque aí você vai ter que provar em juízo, através de provas ou documentos, quando que aquela união começou, que patrimônio vocês adquiriram durante aquele tempo, o que foi adquirido com esforço comum ou não, né? Então, o que você pode herdar e o que é seu direito de meação. Certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, daqui a pouquinho a gente volta, fala mais sobre esse assunto, sobre a partilha, sobre a herança aqui no Ver Mais, e você pode mandar a tua mensagem, tem alguma dúvida? Anota o WhatsApp aí, é o 98405-2073. Manda a sua pergunta para cá que a gente vai responder a sua dúvida. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já.